Olha pra você. Aposto que nem tem dinheiro para pagar esse vestido. Saia daqui agora. A gerente gritou, cruzando os braços e bloqueando o caminho de Lívia, uma menina de aparência humilde, vestido simples e um cabelo preso. A frase ecoou por toda a loja de luxo localizada em um dos shoppings mais caros de São Paulo. Conversas cessaram. Clientes elegantes viraram o rosto, alguns curiosos, outros constrangidos. Uma funcionária tentou intervir, mas a gerente continuou. Esses vestidos não são pra gente como você. Lívia apenas queria comprar um vestido. Não tinha dito quanto custaria. Não tinha perguntado sobre desconto. Mas foi julgada, humilhada e expulsa apenas por quem parecia ser. No dia seguinte, aquela mesma loja jamais esqueceria o nome dela. Lívia saiu da loja com o rosto em chamas, mas sem derramar uma única lágrima. Aprendera cedo que chorar em público só alimentava o desprezo de quem já havia decidido enxergá-la como inferior. Caminhou pelo corredor brilhante do shopping, sentindo os olhares pesarem como pedras nas costas, enquanto o segurança da loja ainda observava como se ela fosse uma ameaça. Ela tinha apenas 16 anos, mas carregava nos ombros responsabilidades que muitos adultos não suportariam. Morava com a mãe em um pequeno apartamento na periferia de São Paulo. A mãe, Patrícia, trabalhava como costureira desde a adolescência, fazendo ajustes e consertos para lojas que jamais permitiriam sua entrada como cliente. Naquela semana, Patrícia completaria 40 anos. Nunca tivera uma festa, nunca tivera um vestido novo comprado para si. Sempre costurava as próprias roupas, reaproveitando tecidos, escondendo o cansaço atrás de pontos perfeitos. Lívia queria mudar isso, não com luxo exagerado, mas com um gesto, um vestido bonito, elegante, algo que a fizesse se sentir vista. Por isso havia entrado naquela loja, não por capricho, não por ingenuidade, mas por amor. O que ninguém ali sabia era que Lívia não estava passeando sem rumo. Ela havia planejado tudo. Guardara dinheiro por meses, cada centavo, cada sacrifício, trabalhando depois da escola, ajudando em uma pequena cafeteria, abrindo mão de coisas que adolescentes normalmente desejam. E mais importante, ela sabia exatamente quanto custava aquele vestido. Ao ser expulsa, Lívia não discutiu, não respondeu, não implorou. Apenas saiu, respirou fundo e fez algo que mudaria o destino daquela loja e de todos que estavam ali. Naquela noite, sentada à pequena mesa da cozinha, Lívia tomou uma decisão silenciosa. Não era sobre vingança, era sobre justiça. E no dia seguinte, a mesma gerente que a humilhou entenderia que algumas aparências escondem histórias grandes demais para serem julgadas. Naquela noite, depois do jantar simples preparado com o que havia na geladeira, Lívia ajudou Patrícia a lavar a louça, como fazia todos os dias. O som da água caindo na pia preenchia o silêncio confortável entre mãe e filha. Patrícia falava sobre clientes difíceis, sobre barras para ajustar, sobre como os olhos já não aguentavam tantas horas de costura sob luz fraca. Lívia ouvia tudo em silêncio, mas por dentro, sua mente estava distante, presa ao vestido pendurado no manequim da loja de luxo. O corte elegante, o tecido que caía com perfeição, a cor sóbria que combinaria com o sorriso discreto da mãe. Você está quieta hoje, comentou Patrícia enxugando as mãos no pano de prato. Aconteceu alguma coisa? Lívia sorriu de leve, aquele sorriso que sempre usava para proteger a mãe do peso do mundo. Nada, mãe, só cansada. Mais tarde, já no quarto, Lívia abriu a velha mochila escolar e tirou de dentro um envelope pardo, grosso, escondido no fundo. Dentro dele havia dinheiro contado, notas dobradas com cuidado, moedas separadas por valor. Cada uma daquelas notas carregava horas de trabalho, pés doloridos, pedidos negados, refeições puladas. Ela contou tudo mais uma vez. O valor estava lá, exatamente o suficiente. Pegou o celular simples e entrou no aplicativo do banco. Conferiu o saldo. Respirou fundo. Ela podia pagar. Sem parcelar, sem pedir desconto, sem dever nada a ninguém. Mas o que mais ecoava em sua mente não era o preço do vestido, era a frase da gerente. Esses vestidos não são para gente como você. Lívia fechou os olhos por alguns segundos. Não sentia raiva, sentia algo mais perigoso.
Certeza. Certeza de que o mundo precisava aprender uma lição que não vinha nos livros. Naquela mesma noite, ela enviou uma única mensagem de texto, curta, objetiva, para alguém que quase ninguém naquela loja imaginaria conhecer. No dia seguinte, Lívia acordou mais cedo do que o normal. Vestiu a mesma roupa simples, prendeu o cabelo do mesmo jeito. Olhou-se no espelho e murmurou para si mesma: hoje eles vão me ver. Sem imaginar o que estava prestes a acontecer, a loja de luxo abriu as portas como em qualquer outro dia. Mas aquela manhã não seria comum. Seria inesquecível. O sol ainda mal havia subido quando a loja de luxo abriu as portas naquela manhã. O piso brilhava, os vestidos estavam perfeitamente alinhados e o cheiro suave de perfume caro pairava no ar. Para a gerente, era apenas mais um dia comum. Mais uma chance de reforçar quem pertencia àquele lugar. E quem não. Lívia entrou alguns minutos depois. O mesmo vestido simples, o mesmo cabelo preso, a mesma postura calma. Algumas vendedoras a reconheceram na mesma hora. Trocaram olhares discretos. Uma delas sussurrou algo no ouvido da outra. A gerente, ao vê-la, estreitou os olhos, como quem encara um problema que não deveria ter voltado. Você de novo? Disse ela, em tom baixo, mas carregado de desprezo. Eu achei que tinha sido clara ontem. Lívia não respondeu. Caminhou alguns passos para dentro da loja e parou diante do mesmo manequim. O vestido continuava lá, impecável, como se estivesse esperando por ela. Ei! A gerente elevou a voz. Eu mandei você sair. Não temos tempo para brincadeiras. Alguns clientes começaram a observar. Um homem de terno ajeitou o relógio no pulso, impaciente. Uma senhora elegante fez um comentário baixo, julgando sem nem saber o motivo. Lívia respirou fundo e finalmente falou, com voz firme, mas serena. Hoje eu vim comprar. A gerente soltou uma risada curta, irônica. Comprar? Repetiu cruzando os braços. Com quê? Com sonhos? Ela fez um gesto rápido para uma das vendedoras. Não perca tempo. Pessoas assim só entram para atrapalhar. Mas antes que qualquer funcionária se aproximasse, Lívia tirou o celular do bolso. Não para filmar, não para discutir, apenas para olhar as horas. Ele já deve estar chegando, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Quem? Ironizou a gerente. Seu pai milionário imaginário? Lívia ergueu os olhos, encarando a mulher pela primeira vez com intensidade. Alguém que você deveria ter tratado com mais respeito ontem. Naquele instante, o som das portas automáticas se abrindo novamente chamou a atenção de todos. Um homem alto, de postura imponente, entrou acompanhado de duas pessoas vestidas de forma discreta, mas claramente profissionais. O burburinho cresceu. Alguns clientes reconheceram o rosto e ficaram inquietos. A gerente empalideceu. O homem caminhou direto até Lívia e parou ao seu lado. Bom dia, filha, disse ele, com um sorriso calmo. O silêncio que se formou não foi comum. Foi pesado, denso, definitivo. O tempo pareceu parar dentro da loja. A palavra filha ecoou como um trovão silencioso entre os vestidos caros, os espelhos impecáveis e os olhares congelados. A gerente abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez desde que assumira aquele cargo, ela não sabia o que dizer. O homem colocou a mão no ombro de Lívia com naturalidade, um gesto de proteção e orgulho. Está tudo bem? Perguntou ele, olhando nos olhos da filha. Lívia assentiu, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era raiva, era decepção. Ontem eu só queria comprar um vestido para um momento especial com a minha mãe, disse ela calmamente. Mas fui tratada como se estivesse cometendo um crime por entrar aqui. A gerente engoliu seco. Senhor, deve haver algum engano. Tentou sorrir nervosa. O homem então se virou lentamente para ela. Sua voz não era alta. Não precisava ser. Engano? Repetiu. Ontem minha filha saiu dessa loja humilhada. Hoje eu quis ver com meus próprios olhos como vocês tratam as pessoas. Alguns clientes começaram a cochichar. Uma vendedora levou a mão à boca. Outra baixou a cabeça, constrangida. A senhora elegante do dia anterior desviou o olhar como se quisesse desaparecer. O senhor é o... murmurou um homem de terno, arregalando os olhos ao reconhecer o rosto. Meu Deus! A gerente percebeu naquele instante.
Seu rosto perdeu a cor. As pernas pareceram fraquejar. O senhor é o Dr. Henrique Albuquerque, gaguejou. O investidor do grupo. Henrique inclinou levemente a cabeça. Sou eu mesmo, um dos principais acionistas desta rede. O choque se espalhou pela loja como eletricidade. Clientes ficaram imóveis, funcionários prenderam a respiração, a gerente sentiu o chão sumir sob seus pés. Então, Henrique continuou com serenidade assustadora. Essa é a forma como vocês tratam clientes que não se encaixam no padrão que você decidiu respeitar? Ele apontou discretamente para Lívia. Porque ontem, para você, ela não era uma cliente, era um incômodo. A gerente começou a suar. Senhor Henrique, eu posso explicar, foi um mal-entendido. Eu não sabia quem ela era. Henrique a interrompeu com um olhar firme. E se soubesse, teria tratado melhor? O silêncio respondeu por ela. Lívia deu um passo à frente. Pai, disse com voz baixa, não é só sobre mim. Quantas outras pessoas já passaram por isso aqui? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada demais para ser ignorada. Henrique respirou fundo. É exatamente isso que vamos descobrir agora. Ele fez um gesto para uma das pessoas que o acompanhava. Chame o setor administrativo. Agora. A gerente sentiu as mãos tremerem. Minutos depois, o clima dentro da loja era irreconhecível. O som elegante da música ambiente foi desligado. Clientes foram convidados a aguardar. Funcionários se alinharam próximos ao balcão, tensos. O setor administrativo apareceu apressado. 2 homens e uma mulher de crachá dourado, visivelmente confusos ao ver Henrique ali, em pé no centro da loja. Dr. Henrique, disse um deles, ajeitando o paletó. Não fomos avisados da sua visita. E nem precisavam ser, respondeu ele firme. O que eu precisava ver, já vi. Ele fez um breve resumo do que havia acontecido no dia anterior. Não exagerou, não dramatizou. Apenas descreveu os fatos. Cada palavra parecia pesar toneladas sobre a gerente, que agora mal conseguia sustentar o próprio corpo. Isso é verdade? Perguntou a mulher do administrativo, olhando diretamente para a gerente. A gerente tentou se defender. Eu só estava seguindo protocolos. Precisamos garantir segurança, evitar problemas. Henrique a interrompeu novamente. Segurança não é humilhar. Protocolo não é expulsar alguém antes mesmo de abrir a boca. Ele se voltou para os funcionários. Algum de vocês já viu algo parecido acontecer aqui antes? O silêncio foi quebrado por uma voz baixa, trêmula, mas firme. Já, disse uma vendedora jovem, dando um passo à frente. Não foi a primeira vez. Outras cabeças começaram a se mover em concordância. Uma funcionária mais antiga respirou fundo e falou. Clientes simples sempre são tratados. Diferente. Alguns nem chegam a ser atendidos. A gerente fechou os olhos. Sabia que estava perdendo o controle. Henrique assentiu lentamente. Obrigado pela honestidade. Ele então olhou para Lívia. Filha, você sabe por que eu nunca te conto quanto dinheiro eu tenho? Ela pensou por um instante. Porque dinheiro não define quem a gente é. Henrique sorriu de leve. Exatamente. Depois, encarou novamente o setor administrativo. Uma marca que permite esse tipo de comportamento não merece o respeito que tem. A mulher do administrativo falou com voz séria. Diante do que foi relatado e confirmado, a gerente está suspensa imediatamente. A partir de agora, ela não representa mais esta loja. A gerente arregalou os olhos. Suspensa? Mas meu cargo, minha carreira? Henrique foi direto. Sua carreira foi decidida ontem, quando você decidiu quem merecia respeito e quem não merecia. Ele se voltou para Lívia. Escolha o vestido que quiser, não como favor, como cliente. Lívia respirou, fundo, sentindo algo diferente daquela vez. Dignidade. Mas ainda havia algo que precisava acontecer. Lívia caminhou lentamente pela loja, agora em completo silêncio. Os mesmos olhos que antes a julgavam, agora a acompanhavam com respeito e vergonha. Ela passou os dedos pelos tecidos mais finos, sentindo algo que ia muito além do luxo. Não era sobre o preço. Era sobre poder escolher sem ser diminuída. Parou diante de um vestido simples, elegante, de corte delicado. É esse, disse, com voz calma. A vendedora que havia tentado defendê-la no dia anterior se aproximou com cuidado. Posso ajudar no tamanho? Lívia sorriu. Pode. Enquanto ela se dirigia ao provador,
Henrique permaneceu parado no centro da loja. Não falava, não precisava. A presença dele dizia tudo. Minutos depois, Lívia voltou vestindo o vestido escolhido. Não parecia alguém tentando provar algo. Parecia alguém segura de quem era. Henrique sentiu o coração apertar. Não pelo vestido, mas por lembrar quantas vezes pessoas como sua filha são silenciadas antes mesmo de dizerem bom dia. Mãe vai amar, disse Lívia, quebrando o silêncio. Henrique assentiu. Sua mãe te ensinou algo que dinheiro nenhum compra. O setor administrativo se aproximou novamente. Senhor Henrique, gostaríamos de pedir desculpas formalmente pelo ocorrido. A loja passará por treinamentos obrigatórios de conduta e inclusão. E gostaríamos que sua filha aceitasse o vestido como forma de reparação. Lívia olhou para o pai. Henrique respondeu com firmeza. Ela vai pagar. Não queremos compensação. Queremos mudança. A funcionária assentiu constrangida. No caixa, o cartão foi passado. A mesma máquina que ontem foi usada como arma de humilhação, agora confirmou o pagamento sem qualquer alarde. A ex-gerente observava tudo de longe, em silêncio. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas o peso de um erro que não podia ser desfeito. Antes de sair, Lívia parou e olhou ao redor. Eu não vim aqui para provar que tinha dinheiro, disse, olhando diretamente para os funcionários. Eu só queria comprar um vestido, que ninguém mais passe pelo que eu passei. Ela saiu de mãos dadas com o pai. No dia seguinte, a história correu pelos corredores do shopping. A loja mudou regras. Funcionários passaram por treinamentos. E o nome de Lívia passou a ser lembrado não como o de uma menina simples, mas como o de alguém que ensinou uma lição sem levantar a voz. Porque no fim, não foi o dinheiro que surpreendeu a todos. Foi a dignidade. Essa história retrata uma realidade que ainda vivemos no mundo. Pessoas são humilhadas e desprezadas todos os dias por sua aparência, seu jeito de ser, pelo seu estilo. Infelizmente, muitos sofrem por esse julgamento. E por mais que a pessoa não tenha grandes riquezas ou status, ela deve ser tratada com respeito e dignidade. Se você acredita nisso, peço que inscreva no canal e comente neste vídeo sua opinião. Isso nos ajuda a levar a verdade em forma de histórias para mais pessoas. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.